Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Central Pirata, a central do Bitcoin, criptomoedas e hoje também da liberdade, né? Principalmente a liberdade de expressão, né? Pra quem não sabe, eu tenho um podcast no Anchor, no Spotify e no YouTube, todos de mesmo nome, Central Pirata. Sugiro que se inscrevam nos três e nos escute, e muitíssimo obrigado. O Monark voltou pra internet, finalmente ele voltou pra internet, né? Ele foi cancelado, né? Tem tentativa de cancelamento em massa dele, de pessoas que todo mundo julgava ser amigos deles e tudo mais, né? E foi acusado de uma coisa que ele claramente não é, só pelo fato dele ser diferente da maioria, né? Só pelo fato dele ser um questionador de fato, né? Não esses questionadores que aparecem na mídia tradicional, ou esses canais que passam pano pra político, né? E ele tomou um cancelamento tão forte que os estúdios Flow, né, do Flow Podcast, né, que era tocado basicamente por ele, o Igor 3K e o Jeanzão, eles tomaram meio que um ban do YouTube, dos patrocinadores, né, e os estúdios do Flow Podcast, que eram vários podcasts, né, foram afetados também, né. A monetização e a visualização de todos os canais diminuíram bastante, né? Bem como os patrocinadores todos saíram. Então é uma coisa que é muito triste, né? Você vê pessoas abraçando essa ideia, né? Empresas querendo se desvencilhar desse tipo de pensamento, né? Se fosse mesmo o pensamento do Monark, seria justificável, né? Mas não é essa a questão aqui. A questão é que o Monark claramente não é o que todo mundo estava falando naquele mês, né? E ele foi prejudicado e prejudicaram a vida dele e de tantas outras pessoas, né? Agora ele tá gastando dinheiro com advogado para ter processo no Ministério Público Federal e tudo mais, né? Por uma coisa que claramente não foi o que ele disse, né? E isso é uma bizarrice sem tamanho, é uma bizarrice que não deveria acontecer, né? E por incrível que pareça, né? O cara que ele sempre atacou e que sempre atacou ele também, que é o Felipe Neto, saiu meio que neutro, né? Nessa questão, né? De acusar o Monark, né? Surpreendentemente, né? E pessoas que se levantaram com o Flow Podcast, né, que o Flow Podcast era fã da pessoa e a pessoa tava meio sumida, né, apareceu no Flow, o Flow impulsionou a carreira da pessoa e agora as pessoas estão jogando pedra, falando que não conhece, que nunca viu, que não quer ser relacionado com o pessoal do Flow, né, tanto o 3K quanto o Monark, né. E o Monark tá com um podcast no Rumble, né? Uma plataforma mais descentralizada, eles não têm um histórico de ficar minando as pessoas, né? Eles não têm um histórico de ficar censurando ninguém, né? Diferente de outras plataformas que são mais dependentes do governo e dependentes da aceitação pública, né? E com esse movimento do Monark indo pro Rumble, né? O YouTube vai ter que fazer alguma coisa, né? Voltar a monetizar o Flow Podcast, né? Voltar a devolver o alcance, porque é uma coisa que vai acontecer. Imagina se o Flow vai pro Rumble também, ou outras pessoas grandes vão pro Rumble, né? Por enquanto o Rumble no Brasil não monetiza, né? Não tem o programa de parceria no Rumble, né? E com o Monark indo pra lá e com toda essa audiência, pode ser que tenha uma monetização, né? Já falaram que vão ter representação no Brasil e a tradução do inglês pro português. E vai ser uma coisa muito positiva para a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, né? No YouTube essa liberdade está acabando, no Twitter às vezes tem, às vezes não tem. E nós vimos o quão importante é uma plataforma não abaixar a cabeça na questão de censura, né? Como a gente viu com o
Telegram, né? O Telegram não abaixou a cabeça, todo mundo tá falando que o Telegram entregou, não. Ele entregou uma pessoa de não fazer algumas coisas, né? E algum grupo dessa pessoa relacionada, né? Mas só que a pessoa ela pode abrir outro grupo com outro nome de outra pessoa e fazer as mesmas coisas, né? Será que a justiça vai começar a querer proibir todo mundo de usar o Telegram? Eu acho impossível, né? Tanto é que os VPNs naquela semana lotaram, né? Porque se você quer proibir alguém de falar alguma coisa, você acaba que deixa todo mundo curioso para saber o que essa pessoa quer falar, né? Porque se não fosse importante, o governo ou as empresas não estariam tentando podar a pessoa, né? Mas é isso aí. O podcast de hoje é só isso mesmo. Não tem notícias criptos, não tem denúncia de pirâmide, não tem nada disso, né? Hoje apenas uma constatação de que a liberdade vai ganhar. A liberdade sempre vai ganhar e não se sinta acuado, não se sinta sufocado, não se sinta sozinho também, né? Nós libertários iremos ganhar e comunista não tem que ter vida fácil, não. Comunista tem que ser estudado, né? Tem que ser questionado sempre e também daqui a pouco vão começar a ser ridicularizados também. É isso aí, se inscreva-se no canal, inscreva-se também lá no Anchor e também no Spotify. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.